Vamos falar de Bitcoin? A criptomoeda, gente, entrou em uma queda livre na última semana. Está sendo negociada abaixo dos 70 mil dólares. São os menores valores para o ativo desde novembro de 2024. E para entender melhor o que está acontecendo com a cripto, a gente vai conversar agora com o Rony Suster, que é Head de Research do mercado Bitcoin e que já está aqui comigo. Meu querido, muito bom dia para você. Obrigada pelo seu tempo, por aceitar nosso convite para falar desse movimento, para a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo. Antes de mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, Débora, muito bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Sim, vamos explorar um pouquinho desse movimento do Bitcoin, que é bem volátil, né, como a gente já está acostumado, mas às vezes é bem difícil de entender. Pois é, a volatilidade é mesmo já normalmente esperada quando a gente fala de criptoativos. Isso não é novidade, a gente sabe que é um investimento de risco, que tem realmente muito dessa volatilidade atrelada, mas é um movimento que vai um pouco na contramão do que o cenário internacional mostra para a gente agora, como, por exemplo, com os investidores internacionais muito mais dispostos ao risco, buscando emergentes, mas em contrapartida não buscando ativos como criptomoeda, que teoricamente em outros momentos se destacaram bem mais. Nesse momento agora se trata muito mais de é muito mais uma liquidez que tem mandado do que uma narrativa? Seria o fato dessa liquidez da criptomoeda que estaria pesando nesse momento? Como interpretar esse movimento de agora? Bom, para começar a entender esse movimento, né, a gente tem que dar só um passinho atrás, né, entender como é que os Estados Unidos se desenvolveu em relação à cripto nos últimos anos, né? No último governo Biden, né, a gente tinha um governo americano muito anti-cripto, né? Dificultando, por exemplo, a aprovação de ETFs, né, dificultando, processando, né, por exemplo, na figura da SEC, né, o Gary Gensler, que era o último presidente, tentou processar diversas, né, DAOs e projetos de cripto no mandato dele, né? Aí veio o Trump, né, em novembro de 2024 e mudou muito esse panorama do mercado cripto, né? Já não só do ponto de vista de adoção, né, mas também do ponto de vista de regulação, né, que é o mais importante. Então a gente viu, né, por exemplo, no ano passado, diversos ETFs sendo aprovados, né, diversas empresas começando a acumular Bitcoin, até mesmo no Brasil, né, a Melius, a Orange, BTC, esse movimento começou a ficar muito forte após a eleição do Trump, né, ficou também forte no ano passado, né, apesar do Bitcoin de novo também estar caindo desde outubro. Lembre que ano passado a gente fez dois topos, né, ou seja, dois preços máximos no ativo, né? A gente teve um primeiro semestre relativamente bom, depois recuperação aí até as máximas de 126 mil que a gente teve lá em outubro, e aí então depois que começou os momentos de queda, né? Mas então esse contexto foi justamente para a gente entender isso, né? A gente estava com uma euforia muito grande no mercado, né? A gente bateu no novas máximas, não só do Bitcoin, mas diversas altcoins também, né? Criptoativos menores do que o Bitcoin, e aí a gente teve essas grandes quebras de expectativa, né? E fazendo recuos no mercado de forma muito forte, muito por causa também das ações do Trump, muito por causa da geopolítica, né? E é um pouco da consequência disso que a gente está vendo, né? Só para fechar, né? O investidor está buscando ainda as reservas de valor tradicionais ao invés do Bitcoin, né? E por isso que a gente viu, por exemplo, o preço do ouro disparar, né? Com as tensões geopolíticas, com a macroeconomia também americana em dúvida sobre o que vai acontecer no futuro, né? Tudo isso favorece um pouco mais essas reservas de valores mais antigas, ainda em prol do que o Bitcoin tem potencial para ser nessa grande reserva de valor. Mas é justamente isso que a gente está vendo, né? A institucionalização do mercado e esse mercado ainda não entendendo o Bitcoin como uma reserva de valor e sim como um ativo que não está correlacionado a ouro e outras commodities. Uhum. Rony, a gente já teve outros momentos de correção forte também da criptomoeda, do ativo, mas com algo que era muito mais relacionado à natureza, realmente, do ecossistema cripto. Em toda essa história, essa trajetória dos criptoativos, algum movimento parecido com o que a gente está vivendo agora, para que a gente tenha uma base de referência e possa entender melhor sobre o que está acontecendo e sobre, inclusive, o que seria, dentro do histórico, um preço base ou um fundo nesse momento, para a gente entender se já estamos próximos a, talvez, uma virada de chave para voltar com um bom momento dessa cripto. Ótima pergunta. Tem alguns jeitos que a gente consegue fazer algo, né, alguma estimativa de um valuation no Bitcoin, né? E a gente realmente está vendo esses preços atuais, aí a gente está em torno de 69 mil, né? Relativamente abaixo de alguma dessas métricas que a gente usa, né? Uma muito simples, por exemplo, é o custo de mineração, né, por unidade de Bitcoin.
A gente consegue comparar esse custo de mineração, né, calcular ele o tempo todo, e comparar com quanto que está o valor do Bitcoin no momento. Né? Se o valor do Bitcoin estiver muito abaixo do custo de mineração, por exemplo, é um sinal de risco, né? Porque os mineradores podem capitular, né? E os mineradores que são responsáveis por criar novos Bitcoins, por dar segurança para a rede do Bitcoin. Né? Então, esse, por exemplo, é um indicador muito importante que a gente acompanha, né? Quanto é que está o custo para você minerar uma unidade de Bitcoin, né? Mas o Bitcoin, ele, naturalmente, né, o preço dele é avaliado por diversas óticas, né? Então, tanto os gestores que compram Bitcoin como reserva de valor, que ainda são poucos, como eu falei, né? Por isso que a gente não está tão mais correlacionado com o ouro, né? Tanto diversos investidores que veem o Bitcoin como um ativo de risco, né? E acabam correlacionando isso com as bolsas, por exemplo, né? E, naturalmente, a gente também tem esses investidores que buscam acumular o ativo para o longo prazo, com estratégia de buy and hold, né? E o que a gente está vendo agora é justamente isso que você falou, né? Esses investidores, né, pelo menos com os dados que a gente tem no mercado Bitcoin, a gente está vendo que eles estão interessados em comprar justamente nesse patamar de preço agora, né? Porque está um patamar de preço bem abaixo do que a gente teve, por exemplo, nas últimas máximas. Né? Na última máxima a gente chegou em 125, 126 mil dólares por unidade, a gente chegou a bater aí uma queda de 50%, né? Um drawdown de 50% em relação a esse topo. Quando a gente bateu na semana passada em 63 mil, ainda estamos, né, com um desconto muito grande em relação a esse topo nos 69. Né? Então a gente está vendo que isso está sim atraindo muitos investidores, né, que querem, que já queriam ter exposição a cripto antes, mas estavam achando o Bitcoin esticado, né? E agora acham que essa correção aí fez com que ele tivesse uma boa regressão à média aí, e conseguisse retornar a ter novas valorizações aí agora nesse ano de 2026. Falamos um pouco aqui sobre os fatores, né, que podem estar contribuindo para essa forte correção. Falamos aqui sobre essa referência histórica do ecossistema cripto para poder a gente entender um pouco sobre, né, valuation ou não, enfim, ou que pode destravar novamente o valor nos criptoativos. Mas eu queria também que você pudesse nos explicar quem que está vendendo mais nesse momento. Hoje, o fluxo vendedor vem mais do investidor institucional, do varejo, dos grandes detentores realmente antigos desse ecossistema cripto, e o comportamento de cada um deles muda o cenário à frente atualmente? Ótima pergunta também. E muda muito sim, né? Esses três. Tem três grandes players, vou botar assim, que a gente está acompanhando bastante nos últimos tempos. Primeiro, são os saldos dos ETFs de Bitcoin americanos. Né? Naturalmente, são o jeito mais simples de você estar exposto, né, a esse produto, né? Que o investidor institucional americano, por exemplo, já está juridicamente acostumado com isso. Né? Foi uma grande porta de entrada. A gente tem mais de 50 bilhões de dólares aí nos ETFs hoje em dia. Então, esse é um primeiro ponto que está uma venda muito forte nos últimos tempos. Tá? Os ETFs estão tendo saídas aí de algumas centenas de milhões por dia. Aqui é uma saída bem acelerada, apesar, né, do produto ser muito grande. Então, esse é o primeiro ponto, né, a saída dos investidores via os ETFs. Outro ponto, investidores de longo prazo também, né, ou seja, que tinham bitcoins aí há mais de 10 anos ou mais de 5 anos, também então, se aproveitaram, né, principalmente desse momento desde outubro, para começar a reduzir as suas posições também. Perfeito? A gente chama isso em cripto dos long-term holders, né, os investidores de longo prazo. A gente também percebe que eles aproveitaram essas últimas máximas para vender. Perfeito? E aí o terceiro grupo seriam as DATs, que a gente chama, que são as empresas que têm tesourarias em Bitcoin. Né? O caso da Strategy, o caso da Orange, que eu tinha comentado também. Esse grupo ele não vendeu, né, as DATs, a grande maioria ainda está com os ativos em caixa, mas eles desaceleraram as compras. Né? E eles eram uma fonte de demanda muito importante para o mercado, né, para os preços se manterem naqueles patamares que a gente estava vendo de máximas. Né? Então, isso também ajudou a causar esses recuos, nessa perspectiva de que as empresas vão parar de acumular Bitcoin. Não que vão vender, mas não vão começar mais a botar mais Bitcoin em caixa, com exceção da Strategy, né, que consegue ainda assim, mesmo com todo esse cenário, continuar comprando, mas também está fazendo compras menores. Né? Então, de modo geral, esse cenário desses três produtos mostram que a gente está com o investidor agora menos interessado no Bitcoin, mais interessado em vender ele, né, eventualmente para recomprar a um preço menor, né, algo que os investidores de longo prazo costumam fazer bastante. Rony, derivativos acabam sendo um termômetro, né, em operações de maior risco. Eu queria entender o que o mercado de futuros e também de opções pode estar sinalizando agora em relação aos criptoativos. Proteção excessiva, medo extremo, já tem algum indício de reconstrução um pouco mais à frente? O que vocês estão avaliando aí no mercado Bitcoin? Olha, ótima pergunta também. Realmente, né, um outro ponto que afeta muito, né, a volatilidade de cripto, né, primeiro, além de ser um mercado 24/7, 365, né, você não tem nenhum mecanismo como um circuit breaker, né, para travar a volatilidade,
E além também de ser um ativo muito novo, né? O Bitcoin tem 16 anos, as altcoins são menores ainda, né? Mas muito do problema dele, da volatilidade, se deve também justamente a esse ponto. Né? O Bitcoin ele é um mercado global, né? Você consegue, por exemplo, fazer transferências para qualquer lugar do mundo em alguns poucos minutos, né? Com as altcoins de forma ainda mais rápida ainda, né? Então, enfim, né? Qual é o cenário que a gente está vendo, né? O mercado cripto, nesses poucos 16 anos, né, que o Bitcoin existe, ele costumava seguir algo chamado o ciclo do halving, né? Um ciclo de mais ou menos 4 anos, que era regido pela oferta de Bitcoin, né? Que é dividida por 2 a cada 4 anos, né? A narrativa de ciclo por causa do halving está começando a morrer, né? A gente está começando a ver, justamente por isso, né? O institucional entrando cada vez mais no Bitcoin, o Bitcoin cada vez mais correlacionado com as bolsas tradicionais, né? Com os ativos de risco e tudo mais. Então, pela tese do ciclo, a gente tem um ano muito negativo nesse ano de 2026. A gente até está vendo, né, um recuo aí nesse ano, né? Já estamos com o ano de 2026 negativo, já estamos no recuo de algum tempo atrás, mas a gente acredita que a gente possa, depois de passar por um momento de consolidação, né, a gente acabou de ter essas quedas. É normal a gente ter um movimento de volatilidade forte, depois o Bitcoin lateraliza um pouco, né, pesquisa novos suportes, né, testa novas resistências e depois decide se o movimento vai ser mais forte para cima ou para baixo. Né? Então, resumindo de forma direta, né, a gente acha que pode ter quedas? Sim, a gente ainda acha que pode ter algum tipo de correção. Tem alguns patamares técnicos aí que são bons suportes, né? Algo em torno de 60 e pouco, 55 mil dólares por unidade, né? A gente acredita que pode lateralizar, pode corrigir mais um pouco, mas aí que vem a grande boa notícia, né? E essa boa notícia que esses investidores do MB e vários que eu conheço também conseguiram entender, né? O Bitcoin ele é um investimento de longo prazo, né? Quem segura Bitcoin mais de 4 anos dificilmente fica no prejuízo, né? Então, por isso que é importante ter essa mentalidade de cripto para o longo prazo, principalmente Bitcoin, né? E aí, as correções, né, quando você entende isso, você vê que as correções são, na verdade, uma boa oportunidade de você fazer um preço médio menor nos seus bitcoins e acumular cada vez mais bitcoins no longo prazo, né? Então, apesar de ser ruim a princípio, né, o preço caindo, né, dá um medo, né, um mercado e tudo mais, mas a gente tem tanta confiança no Bitcoin que a gente gosta até desses momentos, justamente para fazer aportes a preços mais baratos, conseguir comprar mais quantidade e ir acumulando aí esse Bitcoin para um longo prazo, que mesmo que caia, digamos, nos próximos meses, né, a perspectiva de longo prazo é de uma valorização do ativo. Querido, quero muito agradecer, ótimas análises aqui para a gente nesse momento, né, para o investidor, principalmente, né, desse mundo cripto. Conversamos aqui com o Rony Suster, ele que é Head de Research do mercado Bitcoin. Rony, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Boa semana para você e até uma próxima. Muito obrigado, Débora, muito obrigado a você e até a próxima. Até mais.